conforme anunciado, o Instituto da Advocacia Jundiaense, estamos aqui para mais um podcast. Dessa feita, vamos comentar sobre as prerrogativas da advocacia, as prerrogativas do advogado. Para participar desse podcast, a gente está aqui com o nosso presidente, Dr. Roberto Carlos Pieroni. Tudo bem, Pieroni? Tudo bom, vamos nessa, hein? É o seguro de sucesso. Isso. Também, é óbvio, o nosso protagonista aí desse podcast, que vai nos brindar com seu conhecimento acerca das prerrogativas da advocacia, o Dr. Edson Belo. Grande Belo, colega. É isso aí, Alex. Obrigado pelo convite. Estamos juntos aqui, vamos que vamos. Um abraço a todos. E lá, direto de Ubatuba, né? Ele, Dr. Elcio Paiva. Fala, Elcio. Boa noite a todos, boa noite, Dr. Alex, Dr. Pieroni, Dr. Belo. Prazer estar aqui novamente, participando do segundo podcast. Prazeraço mesmo. E tenho certeza que será uma noite de muito engrandecimento para a gente, que é advogado. E o Dr. Belo é um cara fantástico, é um conhecedor profundo dessa área, né, das prerrogativas. Então, vamos lá. Estou ansioso para ouvir seus ensinamentos. Kiko, roda a vinheta. Pronto, pessoal, voltamos aqui, né? Dessa feita conforme anunciado anteriormente, vamos falar sobre as prerrogativas da advocacia. Você que tem dúvida, você já se deparou com alguma situação de violação da sua prerrogativa, você advogado, não só no seu ambiente forense, mas no dia a dia. A gente está aqui para tirar dúvidas, mostrar situações, né, de exemplo e aconselhar e também dizer para você como você deve conduzir a sua situação. Conforme dito, né, para nos brindar e nos esclarecer acerca das prerrogativas, a gente trouxe aqui o Dr. Edson Pereira Belo, né? A nossa Carta Constitucional, no artigo 133, ela fala que o advogado é figura essencial da administração da justiça. Daí deriva uma série de prerrogativas, uma série de direitos, né, que o advogado tem que exercer no seu mister, né, no seu dia a dia. E ninguém mais do que o nosso Edson Belo para poder esclarecer algumas situações de violações da prerrogativa que a gente tem enfrentado. Belo, obrigado por você ter vindo e a palavra está com você, meu amigo. Alex, obrigado a todos, né? Grandes colegas, ao Instituto, né? Onde ressaltar a importância do Instituto na defesa da advocacia e também das prerrogativas, né? Trazendo profissionais interdisciplinares para tratar de questões essenciais, não só a advocacia, mas da sociedade, né? Isso é importante. Parabéns a todos e devemos continuar prestigiando sempre. Contem sempre comigo, viu, Alex, Pieroni, quando precisar. A questão da prerrogativa, a gente precisa entender à primeira vista o seguinte: é mais um instrumento de defesa do cidadão. Então, o cidadão tem princípios, direitos e garantias, e também as prerrogativas. Então, para que o cidadão possa concretizar os seus princípios, seus direitos e garantias, todos previstos na Constituição, é preciso que exista um profissional ou um conjunto de profissionais, que aqui também vai o juiz e o membro do Ministério Público, mais o defensor, que possam, na realidade, em juízo ou perante as demais instituições administrativas, pleitear para o cidadão esse conjunto de direitos que é dele. Então, o cidadão ele está munido de prerrogativas, mas quem exerce essas prerrogativas são os profissionais do direito e aqui no caso, os advogados, as advogadas. Portanto, quando o cidadão quando o advogado tem a sua prerrogativa violada, quem é o prejudicado, quem é que sofre, quem é que vai para a cadeia, quem é que perde o seu patrimônio? O cidadão. Daí a prerrogativa ser também, o exercício das prerrogativas ser um exercício fundamental da cidadania.
E quando uma prerrogativa do advogado é violada, viola-se o advogado, a advocacia e a cidadania. Por isso que a gente precisa trazer essa discussão para o social. Queria dizer também que todo sistema e todo ordenamento jurídico, todo sistema de justiça é violado quando isso acontece. Sim. A diferença aqui é que o advogado, né, esse advogado, um exército de um homem só, ou seja, ele é a primeira porta onde o cidadão no Brasil bate em regra. Né? Bate em regra porque tem menos burocracia ou quase não tem burocracia. Quase toda centro de cidade dos 5.570 municípios tem um escritório de advocacia. É só bater, chegar e é bem atendido. Então é a primeira porta que o cidadão bate, inclusive para ser acompanhado como testemunha na delegacia. Isso acontece. Então, a advocacia é prestigiada. E aí, na realidade, quando o advogado tem o seu constituinte, ele então passa a exercer as prerrogativas. E essas prerrogativas é que garante o cidadão e garante o sistema. É importante dizer isso. O cidadão está muito bem protegido constitucionalmente. Os advogados estão preparados para exercer essas prerrogativas e garantir os direitos do cidadão. Portanto, a nossa tarefa enquanto advogado é não concordar, não aceitar violações de prerrogativas. Por quê? Porque elas atingem diretamente o cliente. É um desrespeito ao cidadão. Uma coisa que eu comentei no início do podcast, na hora que eu estava fazendo a sua apresentação, eu falei que a prerrogativa ela não é somente violada no ambiente forense, mas fora do ambiente forense. Dá um exemplo, onde o advogado ele pode exigir o respeito às suas prerrogativas fora do ambiente forense. Veja bem, o advogado exerce o seu mistério dentro e fora do juízo. Então, em regra, no judiciário. Mas você trabalha, por exemplo, com consultoria no seu escritório. Né? No seu escritório, você guarda documentos, arquivos. Né? O seu celular, hoje, é um arquivo, seu celular. Você pode fazer audiência do seu celular. Você usa o material numa mesa de audiência, por exemplo. Então, você pode constituir prova com o seu celular. Tudo isso é prerrogativa que o advogado exerce no dia a dia. No INSS, numa delegacia, numa secretaria da Fazenda, normalmente. E também nos órgãos da administração privada, né? Ou das empresas privadas. É que hoje esses serviços não estão mais físicos, né? Como companhia de água, companhia de telefone, né? Então, onde o advogado tiver que exercer, inclusive, e que tem que acontecido muito, nas reuniões de condomínio. Por exemplo, condomínio. Então, é uma questão onde o cidadão, condômino, ortoga procuração para o advogado lhe representar. E o advogado faz essa função. Ele estuda a situação e se apresenta. Portanto, o advogado... Alex, eu não posso deixar de dizer isso também. Até o Vaticano tem o seu corpo de advogado. Significa que a defesa... Então, quer dizer, o advogado está bem... representa bem a advocacia, a cidadania, representa bem a Constituição, e sem ele a gente não tem democracia. Mas para isso é preciso que ele, advogado, passe a preservar, respeitar as suas prerrogativas. E se ela é violada, atenta-se contra a dignidade do cidadão, atenta-se contra a dignidade da advocacia, e o sistema de justiça fica desmoralizado. Você quer comentar alguma coisa? O assunto é muito pertinente, né? Quem de nós, né, colegas advogados, já não teve violada a sua prerrogativa, né? Desde os primórdios que nós começamos a advogar, né? Isso aí acontecia diuturnamente. Hoje parece-me que as coisas estão evoluindo um pouquinho mais, só que eu ainda vejo, assim, que nós ainda estamos sozinhos nessa história. Enquanto que nós deveríamos, entre nós advogados, advogadas, nós estarmos mais coesos, né? Só com essa coesão, com esse apoio mútuo, né? Não é porque você é a parte adversa e você está vendo uma violação de prerrogativa ali na sala de audiência e você não vai atuar em favor do colega. Nós temos que atuar.
Não podemos misturar as coisas, né, Belo? Misturar parte adversa, nós estamos defendendo o direito do nosso em relação ao outro, mas está havendo violação de prerrogativa, aí naquele momento nós somos um só, né? Nós, o advogado, eu e o advogado, nós ali naquela repartição, naquele momento ali. Então eu sinto isso aí, eu sinto que a gente precisa evoluir um pouquinho mais nessa situação e termos também mais apoio da nossa subseção, da nossa seção principalmente, né? Porque ela representa todo um estado. Isso é muito importante. Tenho certeza que mais para frente nós vamos ainda abordar esse aspecto. Perfeito. É bem oportuna a colocação sua. A gente vai tratar isso. Qual o papel das subseções, né? A defesa das prerrogativas. Elcio, você, meu irmão. Doutor Belo, nós 4 aqui, né? Já tem um pouco mais de tempo de advocacia. Então, eu quero fazer uma pergunta, assim, destinada ao iniciante, a pessoa que está lá, saiu da faculdade agora, fez o exame da ordem, começou a advogar e está iniciando, está nos primeiros anos, enfim, e a gente nota que há uma confusão muito grande de certos colegas, e aliás, não só iniciantes, diga-se de passagem, entre o que é uma garantia e o que é uma prerrogativa. Às vezes, numa situação X, a pessoa, o advogado ou a advogada, acha que ela está violando a prerrogativa dela e recorre à OAB, por exemplo, pedindo providências. E aquilo, efetivamente, não necessariamente é o que ela está pensando. Não é uma prerrogativa violada. Assim, de repente, uma norma processual que ela desconhece, alguma outra situação, menos violação de prerrogativas. Portanto, eu peço ao colega, Dr. Belo, que esclareça melhor isso para os nossos colegas. Opa, obrigado pela pergunta, querido. Veja bem, como a gente já trabalha há 21 anos com prerrogativas, né, com a questão também de pesquisa e acadêmica, eu digo para você que é difícil você fazer essa distinção na medida em que quase tudo para o advogado acaba na prerrogativa. Porque a gente conhece mal e mal, né? Precariamente a prerrogativa, porque ouviu falar em algum momento na faculdade, né? Ou em algum curso que a subseção, a seccional, promoveu ou palestra. Então, é muito pouco. Aí, quando você parte para estudar, você vai verificar o seguinte: você tem a prerrogativa constitucional, você tem a prerrogativa, e o Alex já iniciou falando que da Constituição decorre as prerrogativas, muito bem, né? Tem as prerrogativas constitucionais, né? Você tem a prerrogativa estatutária, você tem que é do nosso estatuto, a prerrogativa processual dos códigos de processo, você tem a prerrogativa material, que são dos Código de Processo Civil, Código Civil, Código Penal, e você tem a prerrogativa dos atos administrativos. Exemplo clássico é se amanhã o fórum resolver abrir mais cedo, né? Então não vai funcionar das 9, vai funcionar das 8h30 às 19h. Ampliou a nossa prerrogativa, a acessibilidade de ir ao fórum mais cedo. Então, são esse conjunto. Então, eu defini isso no regimento interno e no meu livro, que prerrogativa é um conjunto, né? É um instrumento, melhor dizendo, um conjunto de instrumentos jurídicos, né? Destinados ao exercício da advocacia. Instrumentos jurídicos, todos esses que o amigo comentou, mas essa separação que eu fiz, são modalidades de prerrogativa. Então, se o juiz manda citar o cidadão é citado, ele comparece com a citação no escritório do advogado. O prazo quem cumpre é o advogado. E a vista dos autos é para o advogado, não é para o cidadão. O cidadão não chega lá, hoje não, né? Fazia a carga dos autos, bota debaixo do braço e leva para o advogado, doutor, está aqui para a defesa. Não existiu isso, e menos agora, né? Então, até porque só quem pode peticionar nos autos é o advogado. Então, os prazos, quem cumpre são os advogados, né? Então, a gente tem a prerrogativa processual. Significa dizer que quase tudo é prerrogativa, né? Quase tudo é prerrogativa. Então, um conceito que a gente produziu, que está inclusive no regimento interno
que está na nossa querida subseção de Itaquera. Lá nós estamos trabalhando com esse regimento interno que eu fiz, que é prerrogativa como um conjunto de instrumentos jurídicos destinados, né, ao exercício da advocacia, né, e concretização, né, de todas as prerrogativas do que a gente tem na Constituição e na legislação. Então, é importante que, e aí o amigo fez uma ressalva que a gente precisa ressaltar, precisa enfatizar. O jovem advogado é que ele precisa desse apoio da subseção, em termos de prerrogativa, porque ele está mais carente de informações acerca da praticidade. E determinados juízes têm um comportamento, infelizmente, com um advogado que não tem com o outro. E o início da carreira é um pouco mais difícil e as autoridades parece que ficam um pouco mais à vontade. Que é um pouco novo de profissão. Isso, exatamente. Na verdade. É fato. Exatamente. Pegando aí na fala do Elcio, De entre aspas. pegando um pouco a fala do Elcio aí, então seria interessante que todo curso de direito tivesse uma disciplina falando de prerrogativas. Eu tenho batalhado, mas eu tenho pregado no deserto. Infelizmente, no deserto da política, principalmente. Porque na OAB chega a época de campanha política, quem ganha não dá a mínima para concretizar as prerrogativas. A prerrogativa é bandeira, sempre foi. É como uma seca no Nordeste. Mas ela Depois que você se elege, materializa no dia a dia da sua ação. que é uma pena. Então, eu tenho por escrito, tudo comprovado, inclusive o meu projeto que está na seccional desde 2019. Este ano, né, da nova gestão aí, eu já reiterei 3 vezes a análise e o andamento de um projeto de prerrogativas. Fala um pouco desse projeto seu, o que é que seria? O projeto de prerrogativas é justamente. O projeto é um projeto de defesa da advocacia, tá? Onde a prerrogativa é o carro-chefe. Então, você precisa estruturar as comissões, as comissões da subseção. Então, vejam bem vocês. Nós temos 257 subseções. Tá? Beleza. O que é que o Estatuto legou para as subseções? Aí você falou da importância das subseções. A obrigação de prestar a prerrogativa, porque é na subseção onde a advocacia acontece. Quase todos, ou se não quase 100% dos advogados, estão inscritos em subseções. Perfeito. Né? Então, o Estatuto deu a concretização dessas prerrogativas, fiscalização, né? Concretização para a subseção. A subseção é obrigada a prestar, mas as subseções mal têm estrutura para fazer outras situações para... Que hoje habitam as subseções, que são nomeados para a defesa das prerrogativas e não têm a devida formação. Sim, perfeito. Não tem a devida formação, por quê? Porque essa tarefa é da seccional. Você tem, quando o presidente da seccional assume, ele tem que assumir com um projeto e dar uma formação para esses colegas, né? De forma horizontal, para que todos falem a mesma língua e tenham o mesmo comportamento. E também faça reuniões periódicas, né, com os colegas regionalmente, porque às vezes a prerrogativa é mais violada em uma região do que noutra. Né? Então, quer dizer, a iniciativa é do presidente da seccional, do qual tem esse projeto à disposição e não coloca para frente. Mas por quê, Beto? Por questões políticas. É isso. Então, os colegas das 257 subseções, todos os membros da comissão de prerrogativa, valorosos guerreiros, eu respeito, mas falta a formação qualificada. Capacitação não tem material. Para quando se encontrar numa situação que seja acionado, que possa defender os interesses do colega perante o órgão judiciário, falta argumento. Falta argumento de qualidade, e aí a autoridade bate o pé e diz, não vai fazer, não vou ceder. Qual é o argumento que você utiliza? Direito à argumentação, na prerrogativa mais ainda. Como eu sempre digo, vocês têm conhecimento disso, né? O advogado ele não tem prerrogativa de
dedo no rosto, chute nas regiões baixas, facada nas costas. Nenhum tipo de violência o advogado tem. Tem para as prerrogativas. O advogado trabalha com lhaneza, com vocabulário escorreito. É democrático. O dele é na democracia. Não tem violência. Aonde tem violência, não está o advogado. Desculpa dizer isso. Então, o que acontece? Essa situação, a mesma coisa se aplica nas prerrogativas. Quando chega lá na subseção, aí o que acontece? O presidente tem que sair correndo procurando alguém. E a gravidade, isso se agrava quando precisa fazer uma petição. Por quê? Porque a comissão seccional de prerrogativa, a seccional de prerrogativa, ela não tem uma patronização de modelos de peças, de representação, mandado de segurança habeas corpus. Nomeia alguém que do seu escritório, com seu vocabulário, vai fazer. Ora, pelo amor de Deus, você precisa ter um conjunto de petições à disposição para os colegas da comissão, material, livros, jurisprudência à disposição. Você não tem. E aí também o que acontece? Nós não falamos de prerrogativa, nem na faculdade, e o projeto, visa isso também, para que toda a faculdade de Direito possa ter uma carga horária que fale de prerrogativas, inclusive, sobretudo, na prática de prerrogativas, além da teoria, faça com que toda a subseção tenha uma sala específica, um setor específico de prerrogativas, com instrumentos, teóricos e práticos, para que os advogados possam estudar. Por exemplo, no regimento interno, que está vigente, está em vigor, lá na subseção a subseção de Itaquera, lá nós temos reuniões periódicas, porque o regimento exige. Nós temos análise de casos práticos, porque o regimento contempla. Nós temos um banco de petições. Então, quando o advogado é nomeado para fazer um habeas corpus, um HC ou qualquer medida, ele tem um suporte, ele usa o vocabulário institucional. O vocabulário institucional não é o mesmo que eu uso nas minhas petições. Porque você precisa fundamentar o papel da ordem. Em regra, aquilo é padrão. E hoje existe um projeto seu que está na nossa subseção, na seccional, perdão, desde 2019, para ser apreciado. Já cobrei, tenho prova disso, já cobrei pelas redes sociais, mas o pessoal não tem interesse. E aí, ouvi de um conselheiro da seccional que disse que como eles ganharam as eleições, são os projetos deles que têm prioridade. Se você quer comentar alguma coisa, meu amigo, você que puxou aí a conversa e o debate. Não, eu concordo com o Dr. Belo. E, lamentavelmente, nas subseções, os advogados ficam à mercê da boa vontade do presidente da subseção e dos demais membros da diretoria e, quando existe, da comissão de prerrogativas. Isso é lamentável. Você não vê uma atuação mais efetiva, Eles têm, não sei se é questão de politicagem, eu acho que na minha opinião, mas eles não chegam junto, assim, trivialmente falando, não batem de frente com autoridades ou funcionários públicos. Mera questão política. Não querem queimar seus... Sobretudo em subseções pequenas. O que é pior. Aí, coitado, entre aspas, do advogado e da advogada, fica aí à mercê de abusos diversos por parte de funcionários públicos e de autoridades em geral. Eu faço essa ressalva porque eu, quando já na minha atuação profissional, já presenciei esses fatos. E é uma coisa assim, muito chata, muito... O doutor Pieroni, inclusive, falou uma coisa certa. As pessoas não estão ali vendo no ato ali uma situação X, que é, pelo menos em tese, uma violação de prerrogativas, ou às vezes é efetivamente uma violação de prerrogativas e ninguém faz nada.
O colega tem que se virar sozinho. E quando recorre depois ao OAB, não necessariamente vem lá satisfeitos a sua intenção de que sejam restabelecidos as suas garantias, as suas prerrogativas, melhor dizendo, e isso é bem complicado. Aí tem um detalhe, Alex, é que o colega está coberto de razão. Os presidentes de subseções cabem a eles, né? Ou seja, as subseções cabem, volto a repetir, é lá onde a prerrogativa deve ser defendida inicialmente, porque cabe a eles, pelo estatuto, essa obrigatoriedade, certo? A seccional tem que estruturar, dar os instrumentos e fazer aquelas representações e ações que a subseção não tiver condições ou não for de competência da subseção. Mas, em regra, tudo isso acontece nas subseções. Ora, você não estrutura e ainda cobra. Obviamente que o colega que está lá, né, para bater de frente com um juiz, com um promotor, com um delegado ou com outro agente público, né, ele também está se expondo. E aí eu vou lhe dizer um absurdo que tem acontecido aqui em São Paulo, que eu tenho combatido. O colega vai atender o caso de prerrogativas, né? Lá discute com o juiz se a violação de prerrogativa, o juiz não gosta e representa o advogado de prerrogativa na ética e toca um processo de ética contra ele. É tanto que no regimento interno do vídeo ele diz assim, olha, nós damos imunidade para o advogado, certo? Em regra ele tem imunidade. Pô, e aí o cara responde o processo, o cara sai da comissão. Entendeu? Então, assim, um advogado, além de não ter a formação para atuar na comissão de prerrogativa, ele tem vontade, tem coragem, se dedica, mas não tem formação. É um outro vocabulário, um conjunto de conhecimento. Porque quando o juiz diz não, ou quando a autoridade diz não, como é que você vai fazer para reverter isso se não for por meio do argumento? Se não for, exatamente. É isso que ele precisa trabalhar. O advogado, e também, concluindo, esses intercâmbios que a gente faz com os colegas de outros países, quando eles vão dizer, Belo, prerrogativa esse negócio que você trata tanto aqui, assim, diabo é isso aqui está acontecendo? Lá na Espanha tem esse negócio de violação de prerrogativa. Chega na audiência, respeita o advogado, manda calar a boca. Você quer ver o processo está à sua disposição. Então, assim, não entendo. Então, assim, agora no Brasil, não. No Brasil, além de você ser PhD no direito material que você está defendendo, trabalhista, civil, criminal, administrativo, você ainda tem que estar especializado na prerrogativa. Então, quer dizer, você tem que ser 2 em 1 ou 1000 em 1. Né? Então, o advogado, por quê? Porque a OAB não se estruturou. E aí, a maior vergonha da nossa instituição, no geral, não estar politicamente alinhada com a defesa. Certo? E na prática, então, nem se fala. O alinhamento político em época de eleição, que aparece aí os milagreiros, etc. E tal. Mas quando a violação acontece, e aí, Alex, você vai colocar aí as questões práticas, em menos de uma semana, eu tenho uns 5 casos de violação de prerrogativas graves, em uma semana. Em lugares diferentes, em situações diferentes, no judicial e no administrativo. Assim, qual é a campanha que a OAB tem feito? Minimizar esse tipo. Minimizar. Não tem. Nem aquela, Alex, que a gente aprendeu, que sem o advogado não se faz justiça, né? Que a gente botava até um adesivo no carro. Não tem. Você não recebe uma mensagem da OAB te convidando para uma palestra de prerrogativas. Raro. No meu projeto, nós vamos falar de prerrogativas de manhã, de tarde, de noite, todos os dias, em todas as subseções. Até todo mundo criar um cacuete de defesa de prerrogativa. Porque a gente não fala disso, né? Só no tempo de 45 dias de segundo tempo. Aquela coisa sazonal. A gente tem que ser... Ô, Belo, aproveitar que você falou dos casos práticos, né? Vou pedir aí para o Kiko rodar. A gente vai passar aqui agora alguns vídeos, né, que circulam nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, pelos canais de YouTube também, mostrando alguns momentos em que o advogado sofre a violação das prerrogativas.
adiante o senhor não é mais obrigado a responder nenhuma pergunta, porque a lei lhe assegura o direito ao silêncio, certo? Então, o senhor pode não falar nada, ou o senhor pode se recusar a responder uma pergunta, é um direito seu, e isso não lhe prejudica. Certo? Excelência, ele responderá somente as perguntas da defesa. Os tribunais superiores Não pode, admitem um silêncio não pode. parcial. Ou ele exerce o direito ao silêncio completamente, Excelência, ou ele exerce o direito ao silêncio completamente, certo. ou então ele Vossa vai Excelência responder não as vai perguntas do permitir? juiz e do Ministério Certo, mas eu preciso formular um requerimento, eu queria que a Por senhora favor, me seu assegurasse a requerimento. palavra, Pronto. certo? É, Eu posso começar? Não, você não pode começar porque quem interroga é o juiz. Não, eu quero formular um requerimento. Ao final, o senhor formula o seu requerimento. Ao final do interrogatório, o senhor formula o seu requerimento. Vossa Excelência é contrária à jurisprudência Não, dos eu sou tribunais contrária. superiores? Não, nada disso. Ou ele exerce o direito ao silêncio, Não, ele não Excelência. pode escolher responder as perguntas da defesa. Inclusive Ou o ele responde- STJ tem decidido Ou eu já reiteradamente. disse ao senhor que ou ele exerce o direito ao silêncio por completo. Ele tem direito ao ou silêncio ele- parcial, Excelência. Não, ele não vai responder. É uma só opinião perguntas. da senhora, mas os Não, tribunais. eu sou juiz e eu tenho que É a opinião da dizer- senhora, é a opinião da senhora. Vai, olha, E os tribunais superiores, os tribunais. Eu não tenho medo de grito, Excelência. Uma gravação. Não, Agora, eu não tenho a medo de audiência está grito. encerrada. A audiência- Pois é. Difícil aí, né? A situação dessa beira aí o despreparo da condução também, né? Naquele momento. E aí, Belo, o que é que você me diz? Primeira coisa que nós precisamos observar dentro do sistema jurídico é que tudo é pautado pela legalidade. A administração pública se pauta pela legalidade. Está lá no artigo 37, caput da Constituição. E depois o cidadão também, como o princípio da legalidade como garantia do cidadão. Ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão em virtude de lei. Logo, nenhum agente público, juiz ou presidente da República, guarda civil, ou sepultador em cemitério, vai deixar de cumprir a lei. Certo? Não pode. Tudo está amparado na lei. Logo, quando você vai a uma audiência e acontece uma situação dessa, duas coisas têm que ficar bem claras. Primeiro, a legalidade. O que diz a legalidade? O juiz não é dono da audiência, ele é o presidente da audiência. Certo? Perfeito. O juiz não manda na defesa nem na acusação. Certo? Bom, e depois, o juiz não pode tolher as palavras da defesa nem a acusação. Salvo situação que foge à lei. Certo? Salvo a situação que foge à lei. Porque para cada violação há uma proteção. Legal. Então, nesse contexto, esse tipo de situação que não pode ocorrer, segundo ponto, é a quebra da urbanidade. Essa gritaria não é do advogado. Porque a minha preocupação é com o advogado, porque ele sempre foi a maior do advogado, porque ele não tem uma proteção imediata atrás dele. Até que chamar a comissão de prerrogativa e aparecer ali, se aparecer. Agora, a juíza não tem a força policial, o promotor também tem a força policial, etc e tal. Então, o advogado, ele tem que ir para a audiência e quando a juíza sair da legalidade, você então pede para constar em ato. Okay? Foi o que o colega fez ali, pediu um requerimento, mas assim não foi atendido, né? E aí tem um detalhe da prerrogativa processual. Eu já fiz isso, já socorri vários colegas em audiência, quando o juiz não quer constar em ata. Como as audiências hoje são gravadas, está gravado. Então, o advogado precisa ter uma outra estratégia. Se tem uma nulidade no processo, você não anda mais com mérito. Eu não ando mais com mérito. A única coisa que eu vou fazer nas alegações finais parou por aqui, sabe? Bom, Fazer o requerimento. o colega fala, bem, tem jurisprudência, o interrogatório pode ser apenas aquilo que o cidadão, no caso o acusado, quiser responder. A juíza não mostrou-se especializada nessa matéria, porque a maioria, vocês não vão acreditar, mas a maioria dos 5.570 municípios, vara única ou vara distrital. No máximo 2 varas. É o juiz que faz tudo, julga tudo. Se exigir. Aí o sistema também é cruel, certo?
sabemos todos que o nosso sistema jurídico é complexo, né? Então, nesse contexto, o colega, todas as vezes que se encontrar nessa situação, faça constar da ata ou deixe claro na gravação, né, da audiência. E se encontrar por mais situações pela frente como essa, não bata a boca com a juiz, não xingue, não agrida, se mantenha na urbanidade. Sabe por quê? Porque quase sempre, quando o advogado sai da urbanidade, ele responde e o outro não responde. Já que eu falei, né? Porque naquela hora, quando o colega, o nosso colega aqui que nos acompanha, a gente já sabe disso, porque quando você está na audiência, acontece uma violação de prerrogativa, e o Perrone citou isso, você quase não conta o colega não é prestativo para isso. Aparece. Agora, quando o juiz quer uma testemunha, rapidinho. Então, a ideia aqui é que o advogado se mantenha sempre na urbanidade. Se está gravado, está tudo registrado. Você só precisa, na realidade, mudar a tática da defesa. Olha, você preparou para fazer pergunta, então, chegou lá, a juíza praticou um ato que anula o processo, eu não vou mais. Né? Por que isso? Porque se você praticar as demais defesas da tese, meritório, com os demais atos processuais de mérito, a juíza vai dizer, o judiciário vai dizer, olha, aquela nulidade não era tão importante para você, porque você prosseguiu. Importante isso aí, importante. Nesse caso, né, concreto, né, é que o interrogatório é meio de defesa. E o juiz teria que garantir isso ao cidadão. E aí ele não garantiram nada, ao contrário. Né? Violação clara da Constituição. Muito claro. E o colega agiu bem, ele não ergueu a voz, ele citou o direito dele ali e quis constar isso aí. Tem um detalhe aqui que é importante, eu ouvi essa semana, inclusive, aí. Presta atenção. O advogado tem essa prerrogativa e deve, quando achar pertinência e fundamentar, impugnar as perguntas do juiz e do Ministério Público ou do assistente de acusação. E na delegacia, a mesma coisa. Porque a gente parece que juiz e delegado não faz pergunta pertinente. Só o advogado. Não é assim. Agora, obviamente, tem um detalhe mais grave aí. Todos nós que vamos lidar com defesa de direitos do cidadão, liberdade do patrimônio, numa audiência, ou numa ouvida de cliente numa delegacia, é preciso se preparar para esse embate. O embate é técnico, é jurídico, é argumentativo. Nada pessoal. Nada pessoal. Se quem quiser gritar, jogar a mesa para cima, Coisa foi esse caso, né? Que o próprio colega falou, eu não tenho medo. Não grita, né? Não grita. Então, o que acontece? Você pode notar, quem está seguro, quem sabe o que está fazendo, quem não tem medo porque está preparado, o cara não sobe nas tamancas. Essa agressividade de bater na mesa é de quem está despreparado e não trabalha com a democraticidade do argumento. Vamos prosseguir para o próximo agora. A gente tem um outro exemplo aí, né, de violação. Roda aí, Kiko. Eu vim atender um cliente meu aqui no CR masculino de Rio Claro, né? E como sempre, eu sempre vou sem brinco, sem tudo, porque eu sei que tem cadeia que não deixa, cada cadeia é uma regra, porque não existe uma regra padrão. Enfim, tô de rasteirinha, né? Depois eu até fico de pé pra vocês verem como eu tô vestida. E aí, o que aconteceu? Eu fui passar, aqui não tem scanner. E eu fui passar no detector de metais e meu sutiã, que tem um ferrinho, que até então eu não sabia que tinha ferrinho, porque eu uso esse sutiã e todas as cadeias que eu vou, eu uso o sutiã e pelo fato de passar no scanner, eles nunca fui barrado em cadeia nenhuma. Eu faço criminal há mais de 5 anos, atendo o estado de São Paulo inteiro, até fora de São Paulo, e eu nunca tive esse problema. E aí eu fui barrada aqui no CR de Rio Claro, que eu não posso entrar porque está apitando o meu sutiã. Então eu sugeri para a funcionária que a gente fosse numa salinha e ela pudesse ver que eu estava só com o sutiã. E também
ela se negou. Ela disse que ela não podia fazer revista em mim. Eu falei, eu não tô falando pra você fazer revista. Eu vou levantar minha blusa e você vai olhar que é o sutiã. Enfim. Chamei o diretor de disciplina. O diretor de disciplina disse simplesmente assim, enquanto o scanner estiver, o detector estiver apitando, a senhora não vai entrar. Falei, beleza. Me retirei. Falei, não tem jeito. Liguei pra comissão de prerrogativas aqui da cidade de Rio Claro. E aí, né, prontamente me atender. Doutor, a gente vai ver o que vai acontecer. Se tem alguém que pode te dar suporte. Eu tô esperando. E aí o doutor Igor, muito educado, muito atencioso, tentou de todas as formas me ajudar. Mas ele me veio com a solução. Que eu podia falar com o meu cliente 5 minutos antes da audiência, né? Porque ele tem audiência, meu cliente tem audiência segunda. Eu vim aqui justamente pra conversar com ele a respeito da audiência. E que eu podia falar com ele 5 minutos antes da audiência, né? Ou eu podia, né? Até a sugestão das colegas lá dele que frequentam aqui. Eu podia rasgar o meu sutiã e tirar o ferrinho. Veja o nível que chegou a advocacia no Brasil, no estado de São Paulo. Porque eu não sei se em outros lugares passam por isso, gente. O advogado tem que rasgar a roupa para conseguir entrar dentro do presídio. Tem que baixar. Gente, a gente tem que chegar no nível que eles querem. É assim, bota o cabeça e vai. Entendeu? Tira a roupa, entra. Senta no banquinho lá pra ver se tem alguma coisa introduzida. Daqui um pouco vai estar desse jeito. E sabe por quê? A culpa disso é de nós advogados mesmo, que a gente abaixa a cabeça toda vez. Pois é difícil isso aí, hein? Difícil, ter que tirar o sutiã para poder você entrar num centro de custódia e atender o seu cliente. E aí, Belos? Como é que é isso aí? Alex, teve um caso, eu vou chegar nele, mas teve um caso que também humilhou a advocacia já há alguns anos, mais de 10 anos isso, em que um advogado, né, ele tinha um problema de obesidade e ele usava aquele suspensório. E então ele chegou para entrevistar um cliente e tal, e o pessoal então ele passava, usava meu suspensório, se eu tirar vai cair minhas calças, porque o pessoal parece que queria isso mesmo. Tá? Então quando ele tirou, a calça dele caiu. E aí foi aquele vexame, o pessoal dando risada. E assim, forçaram, o colega não tinha que fazer isso, mas forçaram. Ele precisava ir assim. Ó, primeira coisa na prerrogativa, na advocacia que a gente precisa ter em mente é o seguinte: a dignidade do advogado também está em primeiro lugar. Tá? Eu não vou me submeter a nada que ofenda a minha dignidade. Porque, Alex, todos nós sabemos, uma porrada dada, ninguém tira. Você fica mal falado no fogo. E o advogado aqui não preserva o seu moral, a sua dignidade, fica mal falado. Né? Então, assim, a gente precisa preservar essa dignidade. Então, no caso aqui, o sistema, ele tem que estar preparado para fazer a segurança sem violar a dignidade. E aí, a violação da dignidade do cidadão é no sentido de que você não tem os instrumentos adequados e pede para o cidadão fazer uma prova diabólica. Pede para fazer uma prova diabólica. Você vê que deram várias saídas para colega, né? Menos aquela... O interessante é que você não teve um colega da prerrogativa aqui, que criou uma argumentação no seguinte sentido. Diz, olha, eles não têm o scanner? Não. Tem que ter, então, um outro sistema, né, de segurança que permita o ingresso. Porque se não tivesse esse sistema de segurança, viola a prerrogativa do Estado, o exercício profissional, que pode até incorrer em crime de abuso de autoridade. Então, nesse sentido, a comissão de prerrogativa precisa fazer presente. E o interessante de uma comissão de prerrogativa, Alex, por tudo que é mais sagrado, pelos orixás da nossa terra, é fazer a prerrogativa valer. Porque se for para ficar no telefone, no WhatsApp, dando desculpa, fecha essa biloca, velho. Fecha essa biloca. Não serve para nada, só para constranger o colega. Porque quando você liga na comissão de prerrogativa, você tem que ter um cara lá que esteja idealizado com a prerrogativa, com a defesa da prerrogativa e com argumento tinino, com sangue nos olhos para bater de frente. Uma alternativa, a van, como deu, atende 5 minutos antes da audiência. Exatamente. Então, nesse contexto,
ouve-se mal, despreparada como você deixou a colega na mão e constrangeu a colega. A senhora tira o que tiver no sutiã, atrapalhando, a senhora tira. Agora, o Belo, daqui a pouco eu vou passar a palavra para o Elcio também. Eu fico imaginando o seguinte, existe alguns colegas, algumas pessoas que têm alguns adereços nas suas partes íntimas. Imagina essa situação. Elcio, o que é que você me comenta disso aí? Não sei, não tem nada íntimo assim. Enfim, vamos adiantar aí. Seguinte, doutor, em termos pragmáticos, práticos, como o colega está falando aí já, eu gostaria que orientasse os demais exercentes da nossa profissão numa situação, por exemplo, de chá de cadeira. Imagina-se que o juiz está lá dando um despacho, está lá no gabinete, não está tendo audiência, nada disso, ou mesmo que esteja. Mas, por picuinha, por birra contra o advogado, a advogada, ele dá um chá de cadeira, vai, aguarde. E o que o advogado tem que fazer? Isso é uma coisa, assim, algo corriqueiro nas comarcas do interior, né? Outra situação é a demora no atendimento no cartório, na secretaria, né? Do fórum. O que o advogado tem que fazer quando vislumbrar isso na prática? Beleza, deixa eu só concluir aquela do respondência. Então, no caso da colega aqui, ela, né, a prerrogativa tinha que comparecer junto com ela, ali, e solicitar, requerer a administração que fizesse a revista dentro do procedimento administrativo correto e alternativa. Se você não tem um scanner, deve ter algum outro instrumento, certo? Então, o que acontece? O que não poderia, de forma alguma, era impedir a colega de exercer a advocacia. E aí o cidadão que está esperando o advogado para lhe orientar para uma audiência ficou prejudicado. Falhou o sistema. Nem o devido processo legal. E o direito do cidadão, a prerrogativa. Prerrogativa, Exatamente. etc. E, inclusive, a colega até se colocou numa posição de entender a dificuldade e falou, olha, se quiser você pega um agente carcerária feminina aqui e vem aqui me revistar. Se permitiu a isso aí justamente para poder viabilizar a atividade dela de defesa do cliente dela. E foi legal. Agora, essa questão do chá de cadeira, infelizmente, veja bem, o que a gente percebe? Já dizia o ministro Aires Brito, ex-presidente do STF, sou um humanista, um cara que eu respeito muito, um constitucionalista, correta, que, em regra no Brasil, o agente público, ele se apropria do cargo, ele não toma posse. Acho que é dele, coisa dele, é dele. Então, quando chega o advogado para despachar, isso acontece menos, por incrível que pareça, nas cortes superiores e nos tribunais. Acontece com menos frequência, por exemplo, não acontece. Mas o juiz, ele está mais, digamos assim, ele está mais apto a dar esse chá de cadeira, né? E aí, assim, mas isso é porque, Belo, e a gente já viu isso em cursos, o nosso país ainda sofre, né? Dessa soberba, desse autoritarismo, de que o cargo é da hora que ele quer, do jeito que ele quer, eu que mando aqui, você é cultural, é estrutural. Aliás, com todo respeito, boa parte dos tribunais não fazem nada para mudar isso. É claro que a gente jamais pode generalizar, mas essa é a regra no Brasil. O juiz olha com você para baixo, aqui, ó, vocês, né? Quer dizer, essa situação chegou ao ponto de a gente ter na lei a equiparação na mesma mesa, tá? A mesma mesa. A questão é saber se o tribunal vai respeitar isso. E uma outra coisa,
chama qualquer um de Vossa Excelência, mas não chama o advogado de Vossa Excelência quando a lei garante isonomia, igualdade. Se você está ali numa sala de audiência, se você busca pela paridade de armas, né? O tratamento, inclusive, tem que ser isonômico, né? Aí você vai para uma comarca. Agora, veja bem, duas coisas que a gente precisa tratar. A primeira é que a gente não pode desconhecer o sistema. Isso nos atrapalha muito. É óbvio que isso varia de comarca, de estado, de região, etc. e tal. Então é importante você procurar saber acerca do promotor, do juiz, do delegado. Né? Do juiz eu vou despachar com o juiz, beleza. Então, se possível hoje, passa pedido de reunião. Se não puder virtual, se for necessário, marque essa despacho pessoal com o juiz. Mas, na última das situações, Belo, eu estou aqui com a petição, vou dar uma passada lá no... Então, o que acontece? O juiz deixa você esperando? Deixa. Mas por qual motivo? Ele nunca te disse. Cabe a você perguntar. Então, o que acontece? Se você achar que isso é conveniente, você se ofende com aquilo, porque a gente já sabe que toma uma puxada de cadeira, né? Então, assim, se você marcou, se você agendou, quase sempre vem no horário. Agora, se você não agendou e a lei não diz que você precisa agendar, se você chegar lá, o juiz sempre vai dizer que está fazendo uma coisa ou que está fazendo outra. E vai deixar a gente esperando. Então, a gente precisa criar situações para fugir disso. Porque esse esperar sinaliza ali nos bastidores, por detrás, né? Por detrás dos bastidores, sinaliza ali uma certa superioridade, ter que me esperando, tal, aquela coisa. Né? E o advogado não gosta de se meter aí. Então a melhor situação para vencer isso é se antecipar e marcar com o juiz. Tá? Liga no cartório, manda um e-mail e por último, se não der, você já vai sabendo que vai tomar um chá de canseira. O que é que preciso para evitar isso? Formação humanística, respeitosa. No departamento pessoal das empresas hoje, né, as empresas não contratam qualquer pessoa para tocar o departamento pessoal. Tem que ser humanístico. Tudo hoje é delicado nas empresas com os colaboradores e funcionários, porque do contrário, toma ali uma... Gente que gosta de gente. Tem gente que gosta de gente. O problema, na realidade, com todo respeito, é que boa parte dos agentes públicos do Brasil não gosta de gente, gosta do carro. Essa é uma realidade. Quantas pessoas tratam as outras, quantos agentes, por exemplo, não tenham. Mas eu até me surpreendo quando eu vejo um agente público tratando dentro de uma linguagem normal. Ele precisa dar risada, isso precisa me respeitar. É só isso, né? Precisa dar risada, não é nada. Agora, ele às vezes nem olha nos seus olhos. Veja, por exemplo, e gente, isso não é do Brasil apenas, no Brasil mais ainda. Veja agora o que aconteceu nos Estados Unidos com um cidadão negro morto por 5 policiais, espancado. Esse grupo de policiais tinha sido criado justamente, de forma especial, para evitar a violência policial. Esse grupo foi que matou o cidadão por violência policial. Tanto que o prefeito extinguiu o grupo. Então, nesse contexto, a gente precisa ter em mente o seguinte: o agente público precisa dar respeito e se respeitar. O advogado da mesma forma, no diálogo. E aí, para enfrentar essas alturas que a gente sabe, quem gosta de tomar chá de cadeira, salvo situações excepcionais, você precisa se antecipar a isso. Agende, marque, porque aí depois você pode cobrar. Hoje, e tem um outro detalhe. Acontece nas audiências, viu, querido? E as audiências estão começando 2 horas, você fica ali 2 horas plugado, 1h30. O juiz, quando instaura, não lhe dá uma justificativa. Como se aquela 1h30 fosse dele e você que se vire. Não, 1 hora, 2 horas, o tempo é meu, faço o que eu quiser com ele. E aí, quando está lá a audiência, eu pergunto: doutora, pela hora, eu não chamo ninguém de Vossa Excelência, salvo se a máxima vier, né? Se for a reciprocidade. Doutora, pela ordem, casou 1h30, aconteceu algum problema? E aí eu espero ver o que ela vai dizer. Se é educado, se não é educado, doutor, dou aqui um pouco,
audiência aqui, a instrução se alongou, era tal. Tá quase justificado, eu aceito. Vou ver a advocacia. Mas ele começa... É uma coisa que está acontecendo muito, você lembrou bem, quando você apregou a audiência, principalmente depois da pandemia, que a gente criou muito hábito de ter audiência por videoconferência. As pessoas ficam, às vezes, num cárcere virtual ali, esperando apregoar. Já aconteceu, inclusive, comigo, de eu ficar 40 minutos, quase uma hora, e nada, assim, você não sabe o que está acontecendo, né? Do outro lado, cai, não consegue. Celular. Mas é isso. Vamos prosseguir, vamos para o último vídeo, né? Esse aí é bem interessante, até porque tem uma plateia de jovens, né? No tribunal onde ocorreu essa situação. Roda aí, Kiko. Então, se proclama o resultado da unanimidade. Uma boa tarde, doutor. Não seria, porque Vossa Excelência pediu vista e disse que, inclusive, mudaria o voto e mudou, efetivamente. Então, efetivamente, tem o direito de sustentação oral. Não, senhor. Sim, o senhor conheceu e julgou você e deu provimento ao segundo agravo, Excelência. Não é o senhor que dita as regras, é o respeito interno. Não é regra nenhuma, isso é o devido processo legal. Não sou eu, está na Constituição. Não foi eu que criei, foram os constituintes, na verdade. Vossa Excelência, assim como eu, assim como essas crianças e adolescentes que aqui estão, todos devemos respeito à Constituição. Inclusive Vossa Excelência. Exatamente. E por não termos hierarquia entre nossas funções, Vossa Excelência tem que acolher também o direito e uma prerrogativa de poder defender as razões do meu recurso. A Constituição diz que todos são iguais perante a lei e eu não posso dar privilégio ao senhor se a lei processual e o regimento interno não permite o advogado falar depois de já ter feito a sustentação. O resultado é esse. Fiz a sustentação quanto ao que o senhor negou o provimento, o senhor não se recorda. Ao que o senhor deu o provimento, por óbvio, eu não fiz a sustentação. Do que foi decidido... O senhor disse que negou o provimento a ambos os recursos aqui. Agora, não foi isso? Do que nós decidimos, cabe recurso. O senhor alterou o voto, eu tenho direito à sustentação oral. Negativo. O senhor agora está ditando regras, o senhor mudou a lei com base em que Vossa Excelência alterou as regras do jogo da legalidade. Com que autoridade o senhor fez isso? Como desembargador presidente da 3ª turma do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. O senhor está acima da Constituição. Então, o senhor está acima da Constituição, acima dos seus pares. O senhor já está sendo... O senhor já está sendo processado criminalmente. Estou fazendo minha defesa por desacato e injúria. Parece que, infelizmente, não respeita, utiliza aquilo que talvez... O senhor está gentilmente convidado a se retirar do recinto. Não estou convidado, não, porque eu tenho direito e vou realizar a sustentação, não. A menos que o senhor queira decretar minha prisão de forma ilegal. Não. Assim, decreto o senhor está convidado a sair acompanhado pelo nosso ilustre segurança. Não vou sair. O senhor vai decretar. Se o senhor decretar minha prisão de forma ilegal, eu decreto do senhor. Ô, Carlos. Precisam saber que Carlos, todos podem dar voz de prisão quando presenciarem um crime. Tem esse direito também. No caso de flagrante. Então, Vossa Excelência também está preso em flagrante delito. Por abuso de autoridade em flagrante delito. Tem voz de prisão desembargador. Um advogado ou um cidadão pode fazer isso. O senhor também vai... Não, eu estou fazendo meu trabalho. Você não pode me tirar do trabalho. Ô, Carlos, faz o seguinte. Vossas Excelências permitirão isso? Carlos, faz o seguinte. Vossas Excelências permitirão isso? Vossas Excelências permitirão isso? Vossas Excelências, infelizmente, não podem fazer nada tendo em vista o conhecimento que tem da Constituição e das leis deste país? Ou não estamos mais no Brasil? Eu não devo satisfação a você. Eu estou fazendo meu trabalho. Eu não vou sair daqui sem antes realizar meu trabalho. Você vai me prender de forma legal? Você vai... Não posso. Você vai me prender de forma legal? Ô, doutor, eu estou ordenando que o senhor saia do recinto. Está gravado. Eu já dei voz de prisão para o desembargador também por
abuso de autoridade. Aqui Sim. assim, tem flagrante Sim. delito. Vossa Excelência não tem que me acompanhar. Então é mais um processo que você vai responder. Vossa Excelência tem que nos acompanhar. Ou não conhece de norma de processo penal? Ou não conhece? Vossa Excelência conhece? Doutor, Não vou sair sem antes realizar meu trabalho, meu caro. Me respeite. Me respeite. Vocês todos me respeitem. Tem 10 anos que estou sofrendo por uma profissão que a duras penas exerço. Mas estudei e paguei para isso. Não sabe. Pois é difícil essa daí, né? O senhor está convidado pelo ilustre segurança a se retirar do recinto, né? O advogado deu voz de prisão. Deu. O delegado ele tem que estar junto, tem que levar os dois. Aí que tem alguns detalhes aí. A primeira coisa que a gente precisa ter em vista é o seguinte: essa advocacia, eu não vejo advocacia de embate, né? Não, a advocacia tem um embate argumentativo, né? Argumentativo. Esse é a única coisa que eu consigo enxergar dentro da democraticidade, dentro da razoabilidade, proporcionalidade, bom senso, argumentação jurídica. É o debate aí, né? Esse é o embate, né, que a gente tem que travar. Ocorre que quando essas situações são, sai figurino tradicional da legalidade, o advogado tem que ter aquela parte de preservar essa violação para poder dela fazer recurso. O que acontece? Vejam bem, quem tem poder vai, infelizmente, não é no mundo, não é no Brasil só. Quem tem alguma autoridade, em regra, ele vai usar de todos os esforços para fazer cumprir, né? Com mais força ou menos. No caso concreto, esse debate do advogado com o tribunal, do tribunal com o advogado, não deve ocorrer, certo? Agora, veja bem, o advogado, ele está numa situação onde ele está pleiteando o direito. Pronto. O tribunal se manifesta pela boca das pessoas, no caso, desembargador. Se o doutor está indeferido, está indeferido, eu não tenho mais nada para fazer ali, porque eu não tenho um instrumento de força. O advogado não tem instrumento de força física, né? O advogado tem instrumento de força argumentativa jurídica. É isso. Eu fiz esse instrumento, exerci isso, né? E o tribunal disse que não vai, no caso aqui, seria fazer uma nova sustentação oral em razão da mudança. Se o desembargador relator disse que não, e o presidente disse que não, e confirmou isso, está gravado, você só tem uma alternativa. Você só sai dali, está constando, e recorrer, e aí o que acontece? Quando O requerimento na hora. aqui Que nem precisaria, porque ficou claro. Exatamente. Aí também não precisa dizer que se está tudo gravado, né? Não precisa dizer que você vai recorrer, porque o cara você vai dar até do seu autor, só pode fazer o que você quiser, não tem medo de ninguém. Assim, o advogado diz, houve uma violação, aí o que acontece? Você vai pegar essa violação e vai fazer duas ações, uma judicial e outra administrativa no Conselho Nacional de Justiça. É o que nos cabe. Belo, funciona ou não funciona? Chama a comissão de prerrogativa ou aciona a comissão de prerrogativa, faz o desagravo, faz o desagravo, que isso causa. Desagravo é um instrumento ótimo quando muito bem usado. Neste caso, talvez coubesse aí desagravo sumário, que a OAB só faz para bambambam, certo? Então faz para bambambam. Não faz. O cidadão, desagravo sumário é para bambambam, entre aspas. Então, nesse caso, a gente não tem que ficar batendo boca, ou seja, ficar fazendo essa discussão. Por quê? Quem é que tem o poder de decidir? A autoridade. Ela chegou lá, definiu, doutor, pode requerer. Requereu? Eu entendo, ao contrário, estou indeferindo, por isso, para aquilo outro. Pronto, acabou. É isso. Bom, para evitar isso, o advogado precisa estar mais preparado, porque é o seguinte, a preparação do advogado no âmbito, né, da advocacia é fundamental e é vital. Porque na hora que o plano A não dá certo, você tem um plano B.
O plano B não deu certo, você tem um plano C. É por isso que o advogado é sagaz. Né? No júri, então, nem se fala. Se você for só com um argumento no júri, você nem entra. Então, o que acontece? A gente, talvez, a falta de uma melhor preparação da advocacia em geral, aí, veja bem, isso perpassa das duas mãos. É claro que o judiciário se excede, aí mesmo há um excesso, né? E aí fica aquela situação de medir forças. Eu oriento os colegas, não meça força com nenhuma autoridade, porque na hora ele vai usar a autoridade. Se está certo, se está errado, se não está, e aí o colega fica um vexame, certo? Então, a gente precisa também no foro preservar a nossa dignidade. Ou seja, Excelência, pela ordem, essa questão, a Corte X já decidiu assim, eu peço uma reconsideração, por favor. Doutor, eu não vou reconsiderar, mantenho o deferimento. Acabou. Certo? Agora, quando você... Veja bem, se a gente... Alex, você sabe, nós sabemos que há manifestamente no DNA do sistema de autoridade, a gente ainda um certo abuso, um certo excesso. É histórico isso. Esse país foi colonizado, esse país foi um império. Então, nesse contexto, para você achar que do dia para a noite os agentes públicos vão ficar todos os humanistas e urbanos, E a própria sociedade não entende desse jeito. Você viu que na hora, quando o desembargador pede para o advogado se retirar e aciona o segurança já vem não estava nem preocupado. Ou seja, o próprio segurança, coitado, ele até desconhece, né? Totalmente o direito ali de quem está envolvido. Eu acho que o pior também, que a gente já considerar que na plateia tinham jovens, adolescentes, provavelmente estudantes de direito, né? Viu uma cena meio grotesca. Que não é... Aí tem um detalhe, Alex, tem um detalhe aí, sobre prisão. Então, o que acontece? Eu costumo ter uma regra comigo. Eu não me meto a falar daquilo que eu não estudei. E o improviso é uma desgraça. Pode dar certo e pode acabar com você. Certo? Então, o que acontece? É algo que você não conhece. E a dúvida, né? Eu nunca falo na dúvida. Não sei. Olha, você sabe que eu estou concluindo a graduação em filosofia, aí estou no 8º semestre. E os professores de filosofia, já com mestrado, doutorado deles, livros escritos e mais livros, tem horas que ele diz, Belo, eu não sei, dei isso ainda, eu vou pesquisar, um bom pensamento, eu vou pesquisar. Alex, o cara tratou com um ser humano, ele não está obrigado, ele não é uma máquina. Assim, ele chegou e disse, não sei. Eu achei aquilo realmente fantástico, porque uma parte de nossos colegas nunca sabe dizer, cara, eu não estudei isso, eu não vou falar sobre isso. Então, assim, dar voz de prisão para uma autoridade, sobretudo quando não cabe, é pior. Sim. Porque nesse caso, se tivesse um abuso de autoridade, em tese ali, não cabe prisão em flagrante. Porque é crime de menor potencial ofensivo. Como também o advogado não podia ser preso. E aí, não foi dada a voz de prisão para ele, o advogado. Foi convidado. Obviamente que ele resistiu, e resistiu bem, porque o advogado não pode ser enxotado. Entretanto, veja bem, ele tem que entender o seguinte, eu já tive um indeferimento, não consegui, eu não posso impor ao tribunal. É o seu desejo. Não é questão de impor o seu desejo, é você querer... Mas ele chamou na traseira a viatura policial, né? Por TV. Teve esse excesso. E aí o julgador ou a autoridade vai atuar dentro da legislação. Os códigos de processo civil, processo penal, o juiz tem poder de polícia. E obviamente que na hora que eventualmente ele sente que passou dos limites, e também tem mais sustentações orais. Os trabalhos precisam continuar acontecendo para deixar alguém travando aquilo e assim, entre aspas, de forma injustificada, digamos assim. Qual é a justificativa? Doutor, o senhor fez um requerimento, eu pedi
por mais absurdo que seja, eu tenho que bater em retirada, recorrer, representar na corregedoria, representar na OAB. Isso é o Utilizar os problema. meios legais e suassórios para poder resolver a questão, né? Concordo. Houve excessos, houve falas que não cabiam, tá? Houve insistências que eram descabidas, e no final das contas, Inclusive resiste, talvez até pelo próprio colega. pelo próprio colega. Assim, e aí o que acontece? Não, eu posso dar voz de prisão, não, tudo bem, mas a questão ali não é que houve um abuso ou um excesso. É que houve um indeferimento do qual o colega não conseguiu aceitar. Né? Então, é preciso ser bem claro, nós vamos tomar indeferimento um atrás do outro, às vezes sem fundamento. Aliás, Alex, o que acontece na justiça do trabalho? A juíza diz, o doutor está indeferido. Meus protestos, confia nos meus protestos. Você faz o quê? O juiz deferiu todas as suas provas. O que você faz? Eu faço, se acontecer isso. Já aconteceu algumas vezes, algum outro juiz, doutor, eu não vou ouvir nenhuma de suas testemunhas. Eu, tudo bem, doutor. O senhor justifica, conseguindo, né? Beleza, fica. Agora, tem um detalhe, eu também não tenho nenhuma tese mais para desenvolver. A única tese que eu vou desenvolver é a de nulidade do processo. Processo por cerceamento. E o cerceamento acabou, eu não vou falar sobre o mérito. Aí o juiz não vai ter o mérito. Se ele não vai ter o mérito, esse cara vai me anular. Eu digo, aí o que acontece? Aí, nessa nulidade, eu posso estar com a representação contra ele, certo? Porque é abusiva. Tem a nulidade, né? E tem a nulidade dolosa, literalmente. Tá? Ele fere de forma frontal a ampla defesa e o contraditório. Fere a dignidade do processo. Existe um livro que é desconhecido para a maioria de nós advogados, que é A Ética do Processo Penal. Fundamentos da Ética do Processo Penal. É do desembargador aposentado Adalto Suanes. É uma obra sensacional. É porque é o único livro que eu ouço, agora já tem outros, mas o único livro que foi tese acadêmica, que é sobre. Ele diz o seguinte: olha, quando você nega a parte, o direito de defesa, a primeira coisa que você ataca é a ética. Né? Os fundamentos éticos. Eu faço os fundamentos éticos para indeferir, né, um direito de defesa. O que o cara argumenta aí? É a vontade dele. Então, quer dizer, é antiético. Então, você pode representar o julgador no Conselho Nacional de Justiça, representar na OAB. Então, assim, o juiz que é esperto, ele deixa a parte fazer a prova, pode retira aqui e acolá os excessos, fundamenta e deixa. Porque se ele, na realidade, indeferir tudo, caçar a palavra do advogado, e o advogado não tiver de forma nenhuma como continuar, ele diz, doutor, eu não tenho como construir a prova na prova da minha tese, porque o senhor indeferiu a minha testemunha. Se o senhor indeferiu, eu não tenho mérito. Tá, vocês param por aqui. Então, o senhor vai certamente encerrar a instrução, vai dar alegações, vai passar para alegações finais, memoriais. Eu vou fazer pedido de nulidade. Com esse pedido de nulidade, eu vou até o STF. Se der, eu der. Se não der. Ótimo. E aí? Bom, no vídeo, o que a gente verifica lá é essa situação de prisão, né? Essa questão de abuso de autoridade, que é trabalhado, né, nessa situação aí. Nós temos a Lei 13.869 de 2019, que trata do abuso de autoridade e criminalizou, melhor dizendo, as condutas que se referem ao artigo 7º, incisos 2 a 5 da lei, né, do estatuto da OAB. Então é interessante que as pessoas, os advogados e advogadas, verifiquem isso com carinho, estudem essa situação, que de repente pode acontecer sim, de o juiz dar ordem de prisão e você tem que fazer a mesma coisa, e você tem que estar respaldado, tem que saber o que está fazendo, como bem disse o Dr. Belo, né? E eu queria aproveitar agora, para sair um pouquinho disso aí, doutor, gostaria que o senhor falasse em relação à nova lei, agora de 2022, a 14.365,
que trouxe essa situação de prerrogativas, deu um trato especial, inclusive com a nova representação, né, por parte da OAB, como o colega diz e afirma em seu artigo. Então, dá uma pinceladinha pra gente. Rapaz, assim, são tantas coisas que a gente não estuda, a maioria assim, volto a insistir, a ordem está devendo na defesa prerrogativa. Assim, eu quando falo criticando a OAB, eu nunca falo genericamente. O meu ponto de vista é prerrogativas. Eu não tenho dúvida que tantas subseções, em especial a seccional, tem comissões funcionando muito bem e tal, o pessoal tá mandando bem. Mas a prerrogativa não tá, velho. É frágil, que é o coração e o prestígio. O prestígio é a imagem da advocacia. Então o que acontece? Não está. E aí por que não está? Porque não tem um planejamento e também não tem humildade. Porque quando você dá opinião, quando você sugere, quando você projeta, ninguém nem lhe dá um bom dia, nem uma resposta do seu projeto. Então assim, além de não gostar, parece que a OAB não anda, a Comissão Prerrogativa da Seccional não gosta muito de ciência, para não dizer outra coisa. Bom, o projeto municipal, mas o fato é que está devendo. E aí, quando a gente escreveu os novos representantes da OAB, foi que essa legislação que o colega bem citou, ela veio e passou a dar, a exigir da ordem uma qualificação maior do seu representante prerrogativo. Eu posso responsabilizar a subseção se ela não defende o colega? Opa, isso aí nós temos precedentes. A OAB pode ser responsabilizada se verificar que a ordem agiu com culpa, né? Ou com dolo, né? Com relação à defesa das prerrogativas. Pensa assim, prevaricou. Pronto, prevaricou, né? Seja por questões políticas ou seja por questão de despreparo mesmo. Gente, pessoal, nós no dia a dia que advogamos, todos nós, batemos de frente argumentativamente com a autoridade todos os dias sobre os assuntos, né, daqueles processos, aquelas ações que a gente trabalha. Todo dia estamos argumentando. Isso é da nossa vida. Agora, quando há uma violação de prerrogativa e você precisa tentar convencer um agente público de que ele violou a prerrogativa e, dependendo da situação, pode ser ainda abuso de autoridade, a coisa muda de figura. Porque você coloca o agente público na figura de um réu, de um infrator. Ele já não é mais o juiz, já não é mais o delegado. Certo? Então, aí você precisa estar amparado por um representante que tem uma expertise nisso. A parte você da questão de prerrogativa, porque você está apto para a causa, entrega um especialista. O cara chega lá e vai dizer, doutor, pela ordem. Conversa com o advogado, colhe tudo o que aconteceu e conversa então com o juiz, assim, doutor, olha, o colega está aqui, tem uma prerrogativa. O que a gente pode fazer para a gente voltar à estabilidade? Porque a primeira coisa que o prerrogativo tem que fazer é procurar a pacificação do conflito. Certo? Porque senão ele fica até difícil de ele atuar. Então, ele se manifesta, pede para constar em ato, deixa gravado. É importante que o agente de prerrogativas, né, ele vá sempre acompanhado, pelo menos com a testemunha, mais um colega. Membro de comissão prerrogativa nunca anda sozinho, 2 ou 3, né? E aí lá o juiz vai ter em mente e ele já diz o seguinte, doutor, o colega aqui, ele está representando o cidadão. Eu estou representando institucionalmente a OAB. Certo? Então, isso tem que estar claro. Está claro, é uma instituição conversando com a outra. Então é o seguinte, o senhor não pode tolher a prerrogativa do colega, isso ofende em regra, quando você vem com os argumentos, humanidade, em regra, dá certo. Tudo se volta para o lugar. Depois cada um faz suas representações. Mas esse é o primeiro problema. E aí, os novos representantes, imagine, quando uma busca e apreensão, né, no escritório, você chegar para o policial do federal e dizer, escuta, isso aqui não está no mandado de busca e apreensão,
o senhor está indo além daquilo que diz o mandado de busca e apreensão, eu não vou dar cumprimento a isso. Eu não vou participar. E mais, não só vou impedir, como vou comunicar ao juiz, né, e também ao presidente da OAB. Então, assim, é poder que o representante da OAB tem, no caso, poder prerrogativa institucional. Veja bem, essa prerrogativa aqui é do agente da prerrogativa, é do representante da OAB. Certo? Quem é esse representante da OAB? A diretoria, os conselheiros em regra, porque esse não pode dizer não, tem mandato. Se disserem não, vão tomar processo, vai pagar indenização. Essa Exatamente. Pode ser responsabilidade da defesa das prerrogativas que está, digamos assim, dentro da missão da subseção. Exatamente. E também o colega que é empossado, que tomou posse na comissão, que jurou, que saiu portaria, esse também responde. Tem o juramento. Exatamente. Né? Então, o que acontece? Esses daí são os representantes. Então, esses precisam estar preparados para a atual legislação. Aí eu lhe pergunto, o colega que está dentro da gestão da ordem pode me dizer, qual foi, depois do surgimento da lei, de 2 de junho do ano passado, né? Qual foi o papel da seccional? Fez quantas palestras? Quantos eventos para difundir essa lei? Houve cursos em todas as subseções para preparar esse superagente prerrogativo? Não. Nada, cada um que se vire. Olha, ser presidente de subseção hoje é um risco muito grande de você ser processado e porque é o seguinte, a OAB, ela paga a indenização. Agora, se verificar a falha da pessoa, em tese caberia uma ação de regresso. A falha que pode ser caracterizada por uma omissão. Uma omissão, um dolo, exatamente. O senhor desafeto político, está com problema de prerrogativa, você não manda a comissão lá. Complicado. Gente, pessoal, vamos prosseguir aqui para a última parte aqui do podcast. Bel, todos os convidados que a gente traz aqui, a gente faz um bate-bola, né? A gente pergunta algumas coisas, né? Faz uns mestres íntimas assim, né, Verônica? E o cara tem que responder. Aí ele chora um bom pensamento. Mas só fica entre nós. Bel, então vamos lá. Só voltando aqui, o Dr. Edson Belo é mestre em Direito pela PUC, graduando em Filosofia, não é isso, Belo? Tá fazendo doutorado também, Belo? Sim. Tá fazendo doutorado também. E é uma pessoa que a gente sempre tem convidado, né, para participar dos eventos do IAJUND. Ele de muito bom grado, muito solícito, sempre está presente. Falou em prerrogativa, Edson Belo na nada. O IAJUND tá terminando na Carajé, eu ainda. Você pensa. Oi, ele não almo, queda no meio do peixe. Nem batuba, mas fácil. Esse fala de um livro. Caibalho. Caibalho. Você mexeu com o né? Caibalho. Para mim, é o maior de todos os livros que eu já li, porque traz ali os 7 princípios herméticos. Inclusive, trata da neurociência, né? O todo é mente, né? Assim, eu tô falando que para mim é o maior de todos os livros que eu já li, porque eu tenho todos os livros, quase todos os livros sagrados na minha biblioteca hermética, e tem uma biblioteca que é o meu orgulho, né? Então, quando a gente viaja também, para ir nesses lugares religiosos, né? E a gente verifica, na realidade, que este livro supera qualquer coisa que possa imaginar. E é citado um livro de neurociência, psicologia. Então, para mim, todo respeito aos livros sagrados que eu os tenho e os leio também, principalmente a Bíblia, a Bíblia judaica, o Corão, né? O Mahabharata. Mas o Caibalho, cara, é a fonte de tudo isso. Um filme, 12 homens e uma sentença. uma música.
Minha próxima. Não, eu vou usar uma que eu adoro, que é do Roberto Carlos. Não dá música, mas diz assim: tudo para quando a gente faz amor. Nada O Kiko sentiu, né? Eu acho que o Elcio tá longe do Ubatuba, mas também tem a sensação. Agora, uma parte assim importante, né? Time de futebol, essa. O Esporte Clube Bahia é o primeiro campeão democrático, né, do país. O primeiro campeão brasileiro democrático do país. Tá certo. Primeiro campeão. Então, vocês podem ter todos os títulos que acharem que devem. Não é só o Bahia tem o campeão, é o primeiro campeonato brasileiro dentro da democraticidade. A Constituição de 88, em 88 o Bahia foi campeão. Isso pra mim é válido. Bora, Bahia. Bora, Bahia, ganhador, né? Um lugar. Onde eu nasci? Salvador? Salvador. Aí eu ia perguntar uma cidade. Nordeste de Amaralina, é o bairro onde eu nasci. Nordeste. O Nordeste era, se eu não me engano, era o berço do Bloco Muzenza, né? Ô, Elcio, faltou alguma coisa que você quer saber da intimidade do Belo aí? Qual a sua maior conquista até então? Repete. Qual a sua maior conquista até hoje? A amizade de todos os meus amigos e muitas amizades que a gente fez. Acho que essa é a maior de todas. A prova disso é que está aqui com vocês agora. Legal. Ironi. Vocês ficaram nesse papo de baiano, nem é corrente comigo, né? Eu, Elcio, né? A gente imaginou que ia rolar um papo desse aí. Mas esse livro que o Belo falou do Caibá, foi um livro de cabeceira meu também. Minha tenridade aí, que eu sempre gostei dessa parte mística, esotérica. A gente gosta muito disso aí. Hoje eu estou mais inclinado à questão da parte de cabala, parte judaica, aí a gente gosta muito disso aí. Mas eu fico muito feliz de saber que você gosta desse tipo de leitura, velho. Foi muito bacana. Mostra a minha biblioteca no Filosofia Hermética. Prazer imenso. Além do grande conhecimento jurídico que vocês nos brinda, né? Nós já fizemos vários eventos, né? Ela sempre veio aqui à disposição, aqui em Jundiaí, né? E trazer essa capacitação. A gente vê essa paixão, né? E é legal a gente falar com paixão daquilo que a gente acredita, né? Isso é muito importante. Então, Bela, nós só temos a agradecer a sua participação aqui. Realmente, você falou, a convivência com os irmãos não tem melhor coisa que isso. Até porque, né, somos só fagulhas de uma mesma coisa, né? Nós somos fagulhas, diferenciam um pouquinho mais alto, um mais baixinho, né? Mas é tudo a mesma coisa, né? Não, isso todo mundo é igual. Aí vai com o amor de novo, né? O amor tá no ar. Mas eu só tenho isso, para nós é um grande prazer. Estamos sempre aprendendo. Perfeito. Eu vou passar pro Elcio aí para ele fazer. Elcio, vamos fazer as considerações finais, tá? Contigo aí. Bom, o Dr. Belo mencionou a questão da responsabilidade ou irresponsabilidade das subseções no tocante às prerrogativas, no que se refere a incentivo, a trazer para o advogado local um maior conhecimento para poder atuar de forma regular, sabendo o que está fazendo e sabendo defender os seus direitos como profissional, violando quando houver violação das suas prerrogativas. Isso é extremamente importante. Eu espero, francamente, que o projeto que ele já apresentou e está lutando para que analise e chegue aos finalmente, né, venha a ser efetivamente analisado e venha a se tornar uma regra geral para prerrogativas do Estado, né, e quiçá de todo o país. Parabéns, Dr. Belo, pela sua brilhante atuação nessa área, pelo seu currículo
exemplar. O senhor é um exemplo para a gente. Eu fico muito feliz de ter esse contato contigo. Agradeço ao Iajunde por essa proximidade e graças ao Instituto e graças a esses dois amigos que eu tenho aí, amigos do coração, a gente pôde ter essa proximidade. Obrigado por tudo, um abraço, fica com Deus. Viu você que eu falei? É a maior conquista da nossa amizade. Eu acho que não, exatamente. Bem, vou deixar a palavra para você fazer as considerações finais suas. Ô Alex, agradecendo novamente ao Iajunde, né? A todos os seus integrantes na diretoria, a todos os colegas profissionais interdisciplinares que aqui têm agregado valor, agregado conhecimento, disponibilidade. E com relação ao Edson Bello, pode ter certeza que chamou, estamos aqui. Nós temos essa causa fraterna, solidária, né? Eu gosto de atender as prerrogativas do advogado. O advogado precisou, estou à disposição 24 horas. Eu tenho um grupo de prerrogativas no qual a gente ajuda os colegas. Hoje eu tenho 8 processos, né, ações em que eu faço a defesa, está em trâmite de advogados. Tenho mais de 50 procurações, né, da seccional e de subseções. Atualmente estou colaborador na Comissão Prerrogativa de Itaquera e de Francisco Morato, né? Estou lá como consultor de prerrogativas, contribuindo com esse colega. E da Vanessa, o doutor Messias, né? Lá é mais pacificado, com o Messias é mais pacificado. Mais pacificado. Então, essas são, na realidade, essas referências, né? Para que a gente possa ter sempre em mente que o sentido da defesa das prerrogativas é a pacificação dos conflitos e, em especial, permanente respeito à dignidade do advogado. Isso a gente jamais pode deixar de lado. É óbvio que em algum momento o advogado vai optar mais pela causa do que pela sua dignidade. E aí eu respeito a opção do colega. Cada um sabe aonde aperta o cabo. Mas que eu clamo a prerrogativa da seccional da OAB São Paulo, em especial, que o tempo todo fica dizendo que é melhor, mas em prerrogativas está uma calamidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque a gente está falando de estrutura e de organização. A gente não tem atender casos aqui e acolá, uma representação aqui e acolá, isso todas as gestões sempre fizeram. As outras que o que a gente quer é mais o que? Organização. As subseções só podem ser responsabilizadas se elas tiverem, e os seus dirigentes, se elas tiverem a estrutura e não usar. Certo? Se você achar que vai eleger 5 membros de subseção e achar que eles vão correr atrás de tudo de manhã de tarde sem estrutura, esquece. tem correto? Isso é importante. Então, nós, o Iajunde, tem esse compromisso com a advocacia regional e também do Estado de São Paulo. Nós estamos aqui para ajudar os colegas também pelo Instituto. Ligou, nós fazemos ações, foi de prerrogativas, fazemos ações, habeas corpus, mandado de segurança. O colega precisou, por meio do Iajunde, terá assistência do Edson Bello, seu escritório, e está aí os colegas aqui, né? A gente não foge, não. A gente tá junto, né? Perfeito. Depois a gente manda pra trás. Belo, mais uma vez, obrigado, tá? Pessoal, a gente está se despedindo aqui agora desse podcast interessantíssimo, falando sobre as prerrogativas da advocacia. Obrigado a você, advogado, advogada que nos acompanhou até agora, o público em geral. Aproveite, curta, compartilhe, se inscreva no canal para você ficar informado dos nossos próximos podcasts. Muito obrigado e um forte abraço a todos.